Olá, meninos, bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje, né? Nós vamos continuar com essa apostila aqui, a apostila 12 de língua portuguesa, sintaxe 2. E nós falávamos, né, pessoal, dentro dessa apostila aí, nós falamos a respeito de orações subordinadas e orações coordenadas. Já expliquei o que são as orações coordenadas, já falamos a respeito do conceito, né, básico do que é uma oração subordinada. E na nossa aula passada, eu falei a respeito das orações subordinadas substantivas. Agora a gente vai para uma nova etapa, as orações subordinadas adjetivas. E aí, quem é meu aluno já está acostumado com essa história, né? Vamos entender o que a gente está lendo. Oração, nós já estudamos, sabemos o que é uma oração. Subordinada, tá bom? Já entendemos também o que é uma oração, uma subordinada, uma oração subordinada. Então, esse conceito a gente já tem. Temos um conceito novo, adjetiva. Não tão novo assim, né? Por quê? Nós já estudamos em algum momento os adjetivos. Ah, professora, então a oração subordinada adjetiva, ela vai ser o seguinte, vai ser uma oração subordinada à oração principal, tendo função de adjetivo? Isso, muito bem. Então, galerinha, por isso que eu sempre brinco, vamos entender o que a gente está lendo, né? Antes da gente sair aí mirabolando as coisas, vamos entender o que estamos lendo? Então, as orações subordinadas adjetivas é isto. Quando eu tenho uma oração subordinada à oração principal e ela vai exercer função adjetiva. Isso vai acontecer, pessoal, quando? Na maioria das vezes, essas orações subordinadas, elas estarão relacionadas a um substantivo ou a um pronome da oração principal, tá? Outra coisa, como ela vai ter uma função adjetiva, ela sempre vai exercer, na maioria das vezes, né, uma função de adjunto adnominal. Por quê? Vamos entender. O que é adjunto? O que vem junto. Adnominal. Então, o adjunto que vem junto do nome, porque o adverbial vem junto do... Isso, falar certo, espera. Então, aqui, por que é adjunto adnominal? Porque ela não vai juntar a um substantivo ou a um pronome? Por isso. Na maioria das vezes, as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por pronomes relativos. E aí, junto com essa aula, eu deixei o material, né? Vocês já estão acostumados, eu deixo o material junto com a aula. Junto com a aula, eu deixei o material. E lá no material, vocês têm quais são os pronomes relativos e qual a função de cada pronome relativo. Não vou ficar falando aqui, senão eu vou delongar demais a minha aula. Eu acho que o intuito aqui não é esse, tá? Falar de pronomes relativos. Vocês precisam saber, pega o material, dá uma lida, é revisão, porque nós já estudamos os pronomes todos e falamos inclusive dos relativos. Então aqui, mais para retomar, então vamos lá. E aí, por fim, essa galerinha aqui, essa oração subordinada adjetiva, até então tava muito fácil, né, que nem eu sempre brinco. Tava tudo muito simples, e aí vamos dar uma sustância nisso daí tudo. Elas serão divididas em dois grupos, elas podem ser restritiva ou explicativa, tá? Então, essa oração subordinada, ela pode ser restritiva ao meu termo da oração principal, tá? Então, ou ao meu substantivo ou ao meu pronome da oração principal. Quando ela for restritiva, ela vai restringir o significado do termo, tá? Então, ela vai restringir esse termo por algum motivo. E quando ela for explicativa, como o nome diz, ela vai explicar ou detalhar melhor, né, o termo antecedente. Então, ou seja, o termo da minha oração principal, ao qual essa relação, essa oração subordinada adjetiva faz relação, ele será explicativo. E aí, nas orações explicativas, na maioria das vezes, elas vêm, o termo aí, né, ele será colocado por vírgulas. Certo, pessoal? Deu para entender? Espero que tenha ficado claro. É um conteúdo rápido, simples, porque a gente vai falando, quando você começa a já falar oração, parece que vira uma complexidade. Não é. É algo muito simples. Eu acho que vocês viram,
né? As substantivas também são simples, elas têm um pouco mais de separação, né? Mais de classificação do que as adjetivas. As adjetivas são muito mais fáceis. E quando vocês verem lá a questão dos pronomes relativos, né? Que elas são introduzidas, vocês vão ver como é muito simples. Deixa eu só dar um exemplo para vocês aqui. Vou até usar o exemplo do próprio material. Ele faz o seguinte, ó. Esta é a casa que eu quero. Então, aqui eu tenho meu pronome relativo, que. E ele separa duas orações. Esta é a casa que eu quero. Certo? Quando eu junto esses dois conceitos aqui, ó. Esta é a casa que eu quero. O que, ele meio que substitui a palavra casa novamente. Então, esta é a casa que eu quero. Casa, eu quero. Então, o que, ele substitui esse termo, tá? E o eu quero vai fazer referência à oração anterior, mencionando qual é o elemento que você quer. Deu para entender, galerinha? Certinho? Até a nossa próxima aula. Fiquem bem, qualquer dúvida é só me chamar. Tchauzinho!